Olá, meus grandes alunos que se preparam para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Meu nome é Jean Diniz, sou professor de Legislação de Trânsito há mais de 20 anos, aprovado 2 vezes para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Estou aqui para contribuir nessa intensa jornada que é a aprovação do concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Então vamos lá, sem enrolação, as primeiras questões do nosso curso de resolução de questões sobre legislação de trânsito. Bota aí na tela. Primeira questão. Diz o seguinte, de acordo com a Lei 9.503 de 97, o Código de Trânsito Brasileiro julgue o item a seguir. Trânsito consiste na utilização das vias públicas por pessoas, veículos e também animais. Esse é o conceito de trânsito, caiu em prova. O primeiro detalhe é que a banca colocou aqui o termo, vias públicas, ao invés de vias terrestres, que é o conceito que está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o conceito de trânsito, que é importantíssimo, existe um conceito genérico de trânsito previsto lá na Constituição Federal, que é toda a matéria relacionada a trânsito, que é de competência privativa da União, a competência legislativa, e temos também o termo trânsito, especificamente no Código de Trânsito Brasileiro, que tem um conceito jurídico previsto em 2 lugares do próprio Código de Trânsito Brasileiro. Vejam aí comigo onde é que está na tela. É o seguinte, o conceito de trânsito está tanto no artigo 1º do parágrafo 1º do Código de Trânsito, como também no seu anexo 1. No artigo 1º, parágrafo 1º, diz o seguinte: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de que circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Já trânsito, segundo o anexo 1 do CTB, é a movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres do território nacional. Dá a entender até que o conceito do anexo 1 ele é bem mais simples, menos completo do que o do parágrafo 1º, artigo 1º do CTB, mas não é. O conceito do artigo 1º, parágrafo 1º do CTB tem uma lacuna, tem uma ausência. E que ausência é que muita gente deixa despercebido, que é a interrupção de marcha. A imobilização do veículo, a operação, o conceito jurídico de imobilização tem 3 ramos. A parada, que é o tempo indispensável para embarque e desembarque de passageiros, o estacionamento, que é o tempo que excede a parada, e a interrupção de marcha, que muita gente não fala. A interrupção de marcha consiste naquelas situações em que o veículo para, se encontra imobilizado por uma situação, uma circunstância do tráfego, como, por exemplo, uma sinalização vermelha do semáforo, como, por exemplo, uma sinalização de parada obrigatória, seja da placa de regulamentação, seja por uma imposição do próprio agente de trânsito. Então, se o veículo tem que parar por alguma circunstância do tráfego, então estamos diante do que se chama de interrupção de marcha, que é uma espécie de imobilização, que é uma situação em que o veículo se encontra em trânsito, porém não está previsto no artigo 1º, parágrafo 1º do CTB. Porém, o anexo 1, mais preciso, ele falou apenas em imobilização. Porque nessa imobilização estão os 3, tanto parada, como também o estacionamento e também a interrupção de marcha, que não está aqui, pelo contrário, no parágrafo 1º, o legislador preferiu falar sobre a operação de carga e descarga, e essa operação de carga e descarga aqui, pessoal, é considerada o quê? Estacionamento. Não haveria necessidade de falar a operação de carga e descarga se ele já falou de estacionamento. Então, falou de carga e descarga, não falou de interrupção de marcha, que é uma situação em que o veículo se encontra em trânsito também. Então, o conceito de trânsito é a imobilização e a circulação de veículos, pessoas e animais, levando em consideração que a imobilização são 3, parada, estacionamento e interrupção de marcha. E lembrando também que a operação de carga e descarga é considerada o quê? Estacionamento para fins jurídicos do Código de Trânsito Brasileiro. Então vejam aí esse esqueminha, bem simples. Trânsito é veículos, o uso da via por veículos, pessoas e animais para fins de circulação, que é a movimentação e a imobilização. Imobilização, parada, estacionamento e interrupção de marcha. E a operação de carga e descarga é considerada o quê? Estacionamento. Agora é importante saber qual é a diferença entre trânsito e tráfego. Eu não vi tráfego no Código de Trânsito Brasileiro, não viu, mas cai em questão de prova e o elaborador quer saber a diferença entre tráfego e trânsito, que já caiu na questão de prova do concurso da CESP, que vocês podem ver aí comigo. Vejam só, tráfego
é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. O legislador, ele entendeu, olha, vou colocar o conceito de trânsito e vou colocar a palavra tráfego para ver se os alunos entendem. Ah, é a mesma coisa, tráfego e trânsito não são a mesma coisa. E quem definiu, primeiramente, a distinção entre tráfego e trânsito foi o grande e saudoso professor Eli Lopes Meireles, que ele disse, olha, trânsito está ligado à imobilização e circulação de veículos, pessoas e animais, como está lá no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Porém, tráfego está ligado às regras de transporte de carga. As regras jurídicas relacionadas ao transporte de carga, estamos falando de tráfego. Quando os veículos estão transportando carga, eles estão em tráfego. Agora, qualquer circulação ou imobilização de veículos, pessoas e animais é trânsito. Então, já dá para entender que tráfego é um conceito muito mais restrito do que trânsito. Quando especificamente ele trata sobre transporte de cargas, estamos falando de tráfego. Agora, qualquer circulação ou imobilização de veículos, pessoas e animais, estamos falando de trânsito. Então, são expressões jurídicas distintas que o candidato deve ficar atento e não cair numa pegadinha de questão de prova de concurso, que pode fazer muita diferença no resultado do concurso público. Portanto, a questão aqui, ó, tráfego é tudo isso aqui? Se enquadra no conceito de trânsito? Nada disso. A questão está o quê? Está errada, com certeza. Pô, agora é o seguinte, para isso ainda temos que saber o conceito de via terrestre, quais são as vias terrestres previstas no Código de Trânsito Brasileiro, porque o conceito de trânsito ele é muito mais abrangente do que o de tráfego, como eu falei para vocês, mas é preciso saber qual é o âmbito de incidência do Código de Trânsito Brasileiro, porque o trânsito só pode acontecer se for nas vias terrestres. Se não for nas vias terrestres, não pode acontecer trânsito. Vejam aí o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. São vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas também vias terrestres as praias abertas à circulação, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, que muita gente fala, inclusive o elaborador falou na questão sobre vias públicas. Uma coisa é você falar via pública, e via pública no Código só tem quando trata de crime, que é um capítulo à parte. Porque quando trata o legislador sobre via pública, ela na parte criminal, dando ao juiz a interpretação devida de acordo com os princípios do direito penal. Agora, aqui, em matéria administrativa, a situação é mais complexa. Primeira coisa, não existe via pública, existe via terrestre. E quando o legislador fala de via terrestre, ele não abrange apenas, não se limita apenas às vias públicas. Claro que entram as vias públicas, as vias urbanas, as vias rurais, vias de trânsito rápido, arterial, coletora, local, as rodovias, as estradas, mas abrange também áreas de natureza particular, como, por exemplo, os estacionamentos de natureza coletiva, os estacionamentos nos shoppings, por exemplo, nos supermercados. É um estabelecimento privado? Tem um estacionamento coletivo? Tem, então é considerada via terrestre. Portanto, há incidência do Código de Trânsito Brasileiro. Outra coisa são os postos de combustível. Tem um estacionamento, entra também como área de incidência do Código de Trânsito Brasileiro. E também os condomínios constituídos por unidades autônomas. Aí o legislador, para não haver dúvida, ele disse, olha, e as praias também. As praias abertas à circulação são também consideradas vias terrestres, para efeito de quê? De incidência do Código de Trânsito Brasileiro. Certo? Aí não entra só essas áreas, porque no artigo 7º o legislador diz o seguinte, olha, os portos, a área portuária também vai entrar também como via terrestre, ou seja, não veio relacionado no parágrafo, no artigo, como nós falamos agora há pouco, mas por uma via transversa, lá no artigo 7º o legislador disse, olha, toda a área portuária é considerada via terrestre também. Inclusive, os guardas portuários serão os agentes competentes para lavrar os autos de infração nesses locais, através de um convênio, onde a entidade interessada, o município ou o estado, dará um treinamento a esse pessoal, e quem vai lavrar o auto de infração não será o município, os agentes municipais, nem os agentes estaduais, mas sim os próprios guardas portuários serão os competentes para lavrar os autos de infração. E, além disso,
Uma resolução, resolução 482 de 2014, previu a possibilidade de incidência do Código de Trânsito Brasileiro em todo o sítio aeroportuário. Como houve a desestatização, ou seja, a privatização desses locais, então houve a necessidade de uma intervenção efetiva do Estado para controlar o trânsito nesses locais. Como há necessidade de um controle social para que não haja conflito, então o CONTRAN, inclusive foi o CONTRAN, não foi por meio de lei, através de uma resolução definiu que essas áreas aeroportuárias são também consideradas áreas de incidência do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Então aí, ó, vejam aí comigo como é que fica o esquema. O que são vias terrestres? São as estações, portos e aeroportos, as praias marítimas e fluviais, porque o Código não previu uma diferença, uma distinção entre praia marítima e também praia fluvial, então valem as duas. Quanto ao conceito de praia marítima e praia fluvial, aí a gente já entra numa regra de direito internacional que não importa aqui pra gente, mas como o Código não definiu se é praia marítima ou se é praia fluvial, valem as duas. Além disso, as vias públicas, que são as urbanas e as rurais, e as privadas, que são os estacionamentos coletivos de estabelecimentos privados e também os condomínios constituídos por unidades autônomas. Então é importantíssimo saber essa distinção do que é via terrestre e do que é via pública, porque via pública é apenas uma das espécies de vias terrestres admitidas no Código de Trânsito Brasileiro. Aí cai numa questão de prova, porque só há incidência do Código numa via terrestre, cai numa questão de prova seguinte, vejam só, eu trouxe todo esse tema aqui agora para que a gente possa resolver essa questão. O operador de um trator de esteiras, utilizado exclusivamente na derrubada de árvores de grande porte em uma mata densa localizada em terras particulares, não necessita estar habilitado junto ao órgão executivo de trânsito competente em uma das diferentes categorias de condutores e veículos automotores para efeito de realizar esse trabalho. Está dizendo que não precisa de carteira de habilitação motorista do trator para que ele possa dirigir esse veículo em terras particulares. A questão considerada verdadeira, é certo. Por quê? Porque o código ele só incide nas vias terrestres. Como ele só incide nas vias terrestres, não há necessidade de obtenção de carteira de habilitação se você vai dirigir veículo exclusivamente em áreas particulares, porque não há incidência do Código de Trânsito Brasileiro. A incidência do CTB só se dá nas vias terrestres. Nós falamos agora há pouco quais são essas vias terrestres. As estações de portos e aeroportos, as vias públicas, urbanas e rurais, as praias marítimas e praias fluviais e as áreas particulares, que são os estacionamentos coletivos, natureza privada, estabelecimento privado e também os condomínios constituídos por unidades autônomas. Aí são vias terrestres. Agora, fora disso, não há incidência do Código de Trânsito Brasileiro. Agora, um grande detalhe, que vocês não podem se confundir, que acredito que vocês já tenham visto em algum lugar aí, algum professor até já ter passado esse assunto, é que vamos dividir o código em área administrativa e em área criminal. Em área criminal vale a territorialidade que está prevista no código lá na parte dos crimes. Se no tipo penal tem via pública, então só se aplica via pública. Se não tem, aplica-se em qualquer lugar do território nacional. Aí tranquilo. O problema é quando fala de atividade administrativa. No âmbito administrativo, o CTB só se aplica em vias terrestres. E, por favor, desconstruam isso. Por favor, isso está totalmente equivocado. Se você aprendeu assim, você aprendeu errado. Porque o Código de Trânsito Brasileiro, quando ele trata de matéria de trânsito, aí sim se aplica apenas nas vias terrestres. Não se fala via pública, fala via terrestre. Agora, em outras matérias administrativas, porque o CTB, só na parte final, que trata de crimes, em todo o restante é só matéria administrativa. Então, o CTB não fala apenas de trânsito, fala de carteira de habilitação, de documentos, fala de registro, fala de licenciamento, fala de escolares, fala de motofrete, fala de sinalização, fala de educação para o trânsito. Pessoal, isso é tudo matéria administrativa. Dizer que se aplica apenas em áreas públicas, em vias terrestres, é errado. Agora, quando eu trato de matéria de trânsito, não. Quando eu trato de matéria de trânsito, neste caso só se aplica às vias terrestres. Agora, em outras matérias administrativas, pessoal, em qualquer lugar. Então, desconstruam isso. Pelo amor de Deus. Dizer que o código em área administrativa só se aplica em via terrestre é um equívoco absurdo. E o pior é que sua mente ela começa a não entender o restante de todo o sistema jurídico e acaba confundindo muita coisa.
Eu vou provar aqui para vocês. Vejam só aqui, ó. Artigo 77C, abra aí na tela. Artigo 77C diz o seguinte: quando se tratar de publicidade veiculada em outdoor, instalado à margem de rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação de que prevista no artigo 77b estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive aquela de caráter institucional ou também eleitoral. Sabe o que é que significa isso? Que quando existe uma publicidade ou uma propaganda, inclusive de natureza eleitoral, que seja colocado um outdoor à margem de uma rodovia, qualquer que seja a publicidade ou a propaganda, mesmo que não tenha qualquer relação com o trânsito, tem que obrigatoriamente ter uma mensagem educativa. Obrigatoriamente tem que ter. Aí o código fala dentro da faixa de domínio ou fora da faixa de domínio. Fora da faixa de domínio é onde? Onde é que vocês imaginam que seja? Dentro da faixa de domínio é dentro da faixa de domínio do órgão com circunscrição sobre a via. Numa BR, a faixa de domínio é uma faixa que pertence à administração pública, ou seja, ao governo federal. Impossível de ser adquirida por meio do Instituto do Uso Capião. Fora da faixa de domínio é dentro de áreas que são consideradas privadas particulares. E dentro dessas áreas privadas particulares, mesmo colocando o outdoor lá, tem que observar essa regra que está prevista onde? No Código de Trânsito Brasileiro. Aí você vai e ouve o professor dizer: o código só se aplica à via terrestre. Errado. Errado. Vou dar outro exemplo. Pega aí. No artigo 81, observa aí no artigo 81. Nas vias públicas e nos imóveis, é proibido, nas vias públicas e nos imóveis. Esses imóveis aqui são considerados só imóveis públicos? Não. É proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação imobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. Bem, seu imóvel, se tiver comprometendo a segurança do trânsito, colocando uma vegetação, alguma publicidade no seu imóvel, ou algum mobiliário que possa causar confusão, interferir na visibilidade, inclusive o órgão com circunscrição sobre a via tem poder de polícia dado por lei para ele mesmo tirar ou mandar você tirar qualquer objeto desse que esteja causando algum risco à segurança do trânsito. Ou seja, o código ele intervém dentro de áreas particulares. Não apenas nas vias terrestres. Agora, quando ele fala de trânsito, de novo, de trânsito, e o que é o trânsito? Segundo o conceito, como nós já falamos nessa aula, movimentação, imobilização, parada, estacionamento e interrupção de marcha. Aí sim, só se aplica nas vias terrestres. Agora, outras matérias de natureza administrativa serão aplicadas em qualquer lugar do território nacional. Portanto, cuidado com isso, muito cuidado com isso, que isso pode cair em questão de prova, como, por exemplo, caiu nessa questão aí, vejam aí só, abra aí na tela. Considera a seguinte situação hipotética: a margem de uma rodovia federal no pátio do estacionamento de área privada de uso comum de um posto de combustíveis e de um centro comercial, ocorreu um acidente que envolveu veículos automotores, exatamente no instante que por ali passava uma viatura com a equipe da Polícia Rodoviária Federal. Nessa situação, apesar dos policiais rodoviários serem investidos do poder de polícia, a eles não competirá confeccionar o boletim de ocorrência do acidente em face da natureza da área. É certo. Agora, é certo por quê? É certo. Porque o posto de combustível, Jean, você falou que o posto de combustível passou a ser considerado via terrestre. E o posto de combustível está localizado à margem de uma rodovia. Portanto, não seria de competência da Polícia Rodoviária Federal lavrar o boletim de ocorrência, confeccionar o boletim de ocorrência naquele local? Não, não seria. Por que não seria? Porque é o seguinte, a competência da Polícia Rodoviária Federal ela se limita às rodovias e estradas federais. Mesmo que seja à margem de uma rodovia, o posto de combustível, uma área privada, ela não é considerada uma via rodovia, uma via rural rodovia ou via rural estrada, que exija a competência, que possibilite e legitime a competência da atuação da Polícia Rodoviária Federal naquele local. Mesmo que seja para lavrar um boletim de ocorrência, não é área dele, não é área de um policial rodoviário federal. É área de uma circunscrição municipal. Cabe aos agentes municipais de trânsito, ou às vezes ao estadual, a lavratura desse boletim de ocorrência e não à Polícia Rodoviária Federal.
Ou seja, cabe à Polícia Rodoviária Federal entrar nessas áreas particulares? Sim, se a infração for cometida numa rodovia federal, pode o policial rodoviário federal perseguir, entrar dentro de áreas particulares, que sejam consideradas vias terrestres, e entrar também em vias públicas urbanas, municipais, estaduais, rodovias municipais, para lavrar uma auto-infração, para conter uma infração que foi cometida lá numa rodovia federal. Tranquilo, não há problema. Agora, para ele lavrar uma auto-infração que ocorreu dentro de uma área privada de um posto de combustível ou de um condomínio constituído por unidade autônoma que se encontre à margem de uma rodovia federal que tem aos montes aí no país, imagine só a Polícia Rodoviária Federal entrando dentro de condomínios para lavrar autos de infração pelo fato do condomínio se encontrar à margem de uma rodovia federal. Isso é inadmissível. Isso não pode de forma nenhuma. Isso não pode de forma nenhuma. Portanto, pessoal, cuidado aí. Cuidado aí. Temos um problema aqui do sistema, da minha mesa digital aqui. Então é o seguinte, cuidado com essa história de competência de Polícia Rodoviária Federal, com certeza vai cair na sua prova. O policial rodoviário federal, ele cabe lavrar auto de infração ali que se encontre dentro de uma rodovia federal e dentro de uma estrada federal. Mas mesmo que um condomínio ou uma área particular se encontre à margem de uma rodovia federal, não é de sua competência lavrar o auto de infração. Cabe ao órgão municipal lavrar o auto de infração, atuar em matéria de trânsito nesses locais, certo? Então vejam aí, a questão ficou considerada, cadê? A questão ficou considerada errada, aliás, certa. A questão ficou considerada certa para efeito de incidência do CTB, porque a Polícia Rodoviária Federal, apesar dela ser investida no poder de polícia, ela não tem competência em face da área, não. Não é pelo fato da área ser privada, é pelo fato da Polícia Rodoviária Federal não ter competência para atuação em áreas particulares à margem de rodovia federal. Então, fechamos aqui nossa primeira aula de resolução de questões, pessoal. Até a próxima, com muitas outras questões do nosso curso de legislação de trânsito. Um grande abraço e até a próxima.